Olá a todos! Neste vídeo, vamos aperfeiçoar o banheiro externo de campo feito por um método super barato e único, cujo vídeo já bombou na internet. Vamos instalar aquecimento para deixá-lo muito confortável e acabar com o mito de que banheiros externos são desconfortáveis. Vamos instalar ventilação eficiente para eliminar odores, iluminação LED moderna, um vaso sanitário caseiro e revestir as paredes com acabamento bonito, barato e fácil. Instalaremos um assento de material exclusivo, que atinge rapidamente a temperatura corporal e já está disponível para todos. Vou mostrar como fazer tudo isso rápido, fácil e barato. Além disso, aqui vamos passar do uso plano do poliestireno expandido para o uso em volume. Revirei os cantos da minha casa de $1000 e joguei alguns pedaços de sobra lá embaixo. Espero aproveitar algo deles. Comecei fazendo, talvez, o principal atributo de um banheiro confortável, o assento. Desenhei ele em um pedaço de poliestireno expandido e rapidamente cortei o que não precisava. Me senti até um escultor. O poliestireno estrudado é ótimo isolante térmico e achei que serviria bem para o assento. O material é fácil de cortar com estilete e lixa grossa, aderindo bem com cola de poliuretano ou espuma expansiva. Já imaginei como tudo ficaria legal e confortável. Ao girar o produto acabado nas mãos, percebi que faltava resistência. Além disso, uma superfície tão áspera seria impossível de lavar e camadas extras de reboco eliminariam a sensação tátil agradável. Estamos em fevereiro, que em bielorrusso se chama Liuti. Não queria passar frio em Liuti. Aproveitei a mobilidade da construção. Alguém talvez exclame: o que é que ele está fazendo? Provavelmente, o cara ficou completamente maluco, vai arrastar o banheiro pelo quintal. Coisas muito maiores eu já arrastei pelo quintal e arredores. No início, o canal do YouTube Canções de Yasha Koshiak era visto quase só pelos primeiros espectadores. O que dizer desses trenós, por exemplo? Por isso, eu já sou assim há muito tempo. Enfrentando tarefas difíceis todos esses anos, fiquei muito cansado. Por isso, agora meu principal objetivo é fazer apenas aquilo que pode ser feito de forma muito rápida e simples. Como nevou pouco, precisei deixar os esquis de lado, e depois usei o velho e bom carrinho de mão. Depois, ao carrinho, se juntaram também os velhos trenós. Ao passar entre o arbusto favorito da minha esposa e a cerca, precisei endireitar o banheiro. Acho que essas imagens demonstram claramente a alta resistência das estruturas obtidas aplicando misturas de gesso sobre poliestireno estrudado, reforçadas com tela de fibra de vidro para reboco. Depois do fracasso com o assento feito de poliestireno expandido estrudado, comecei a pesquisar na internet. A solução para o problema estava bem na minha frente, no Ozon. Continuação, eu estava esperando muito por essa encomenda. Os assentos para banheiros de campo Teplucha são feitos de um material especial, grânulos de polipropileno expandido, que são polipropileno expandido, obtido pelo processamento de gás. Já sinto o calor pelo plástico, para minha alegria peguei 2. Esses assentos são quentes o ano todo, duráveis, não absorvem umidade e são fáceis de lavar. Um tem tampa removível e alça, chamado Teplucha Clássico. O outro, com tampa de dobradiças, é o Teplucha Conforto. São bem herméticos, evitando odores, produzidos na Rússia, não na China. São realmente muito agradáveis ao toque. Prefiro o modelo Conforto e vou presentear alguém com o clássico. O verão está chegando. A tecnologia foi patenteada no Japão e até pouco tempo só havia 3 fabricantes de grânulos no mundo: República Tcheca, China e Japão. Não me controlo, minhas mãos coçam para mexer com poliestireno expandido. Resolvi tentar criar algo parecido com um vaso sanitário. Vou fazê-lo diretamente no formato da Teplucha. A partir da linha que obtive ao contornar o assento, recuo 3 centímetros e desenho outra linha, pela qual vou cortar a primeira peça. Em 2022, graças à cooperação com engenheiros coreanos,
A Standard Plast se tornou o primeiro fabricante de grânulos na Rússia. Aqui está o que descobri, depois de vasculhar a internet. Se você fixar uma tela de reboco firmemente à folha de poliestireno expandido, é possível dobrar esse material frágil. A primeira tentativa falhou e, ao tentar dobrar a peça sem a tela fora das câmeras, ela quebrou. Mas eu gostei muito da ideia. Consegui dobrar uma faixa mais estreita. Não tinha pedaços grandes de poliestireno expandido porque o método quase não gera sobras. Assim, nem usei uma folha inteira de isopor. Primeiro aspiro a superfície com a lâmina de um serrote. Meço a altura do futuro vaso sanitário, que é de 38 centímetros. Lembre-se desse número mágico. Essa é a altura ideal para um vaso sanitário. Não é 35 nem 45, mas exatamente 38. Usando como referência a peça de teste estreita, que consegui dobrar, medi o comprimento das partes retas até o início da curva e marquei essas medidas na peça para a próxima tentativa. Ouça os sons que o poliestireno expandido faz ao ser dobrado. A malha impede o aparecimento de uma rachadura destrutiva no lado externo do arco. A curvatura é obtida devido ao amassamento do lado interno. Resistência dos materiais. No entanto, tive uma iluminação de que, com esse pequeno passo, ao criar um vaso sanitário improvisado, estou dando um grande passo para toda a humanidade progressista que acreditou no poder do poliestireno extrudado como principal enchimento do material compósito de nova geração. Nessas imagens, vamos além do uso plano e entramos em uma nova era, a aplicação tridimensional. Desta vez, preferi não arriscar e mantive a folha enrolada como um chifre de carneiro por um tempo. Pode parecer pomposo, mas esses foram meus pensamentos durante a ação. Galera, isso é realmente incrível. Agora vamos conseguir obter peças curvas de poliestireno expandido sem danificar a estrutura interna. Por exemplo, cortando, podem ser usadas para criar piscinas, fontes, banheiras, canteiros ou recipientes redondos para água e outros usos. Grandes recipientes para líquidos, geralmente tonéis ou cisternas redondas. Pode ser uma transição para uma nova dimensão na construção. Ao visitar banheiros de sítio, me surpreendia com a criatividade dos autores, mas poucos eram realmente confortáveis. A maioria constrói uma cabine elaborada sem motivo e com dimensões aleatórias. Muitas vezes, os assentos ficam longe da borda, dificultando o andamento normal do processo. Por isso, esse tipo de cabine não terá espaço no nosso banheiro. O poliestireno expandido é um excelente isolante térmico, mas no vaso sanitário ele é usado como enchimento de um painel sanduíche composto. Legendas Dima Torzok. Só depois pensei em colar também a parede traseira do vaso sanitário. Depois, tudo seguiu normalmente. Estou preparando a mistura para colar e rebocar placas de isolamento térmico. Legendas. Corto a tela de gesso resistente a álcalis nos tamanhos necessários. Aplico a camada de reforço na superfície irregular como fazia na lisa. Ao ler os comentários no primeiro vídeo sobre este banheiro, notei que muitos defendem a posição de águia, usada pela humanidade por milhões de anos. Mas com a idade fica mais difícil para as pessoas adotarem essa posição, e ainda tem o risco de, sem querer, acabar caindo justamente nesse ninho de águia. Acredito que o vaso sanitário é essencial, principalmente porque a maioria dos usuários de banheiros de sítio não é jovem. Me entristece cada vez mais a tendência crescente de que os donos de banheiros externos considerem os donos de banheiros internos aquecidos como pessoas mais atrasadas do que eles. Eles destacam isso de modo nada amigável. Acho que isso é uma manifestação da maldade inerente ao ser humano. Que tipo de banheiro ter é uma escolha pessoal de cada um. Por milênios vivemos sem banheiros. Agora alguns, com banheiros aquecidos, se acham superiores. Isso não está certo.
Na construção moderna, o que custa mais caro não são as paredes, mas sim as instalações. Como busco métodos de construção de baixo custo, acredito que, com alguma modernização, o banheiro externo ainda tem seu valor. Não exige água nem esgoto permanentes e, para uma casa de campo, é a opção mais econômica. É agradável sentar nele em maio e ouvir o rouxinol. As crianças criaram a textura de tijolo do lado de fora. Esta deve ser a primeira porta do YouTube feita 90% de poliestireno expandido. Alguns seguidores ousados passaram a usar portas como essas nas entradas de suas casas. Textura de tijolo interna já deixa no estilo loft. Paredes rebocadas passaram a simbolizar mais prosperidade que as sem reboco. As paredes eram horizontais, facilitando para iniciantes e permitindo que até nossos filhos conseguissem superfícies lisas rapidamente. Por isso, é muito fácil aplicar uma textura simples nelas. Faço a mesma mistura, só que mais líquida. Dá para usar cola para azulejos também. Enquanto aplicava essa camada, lembrei dos anos 90, dos concorrentes e amigos, comerciantes pequenos como eu. Naquela época, copiando o Ocidente, fazíamos reformas europeias nos apartamentos. Essa textura, junto com janelas de policloreto de vinila e luminárias embutidas, era o principal símbolo das reformas europeias da época. Janelas de policloreto de vinila eram para poucos, mas a textura de cimento era acessível a muitos novos bielorrussos. De tudo quanto é jeito, tentavam aplicar a massa nas paredes. Lembro que o melhor resultado era com uma vassoura molhada, mas a qualidade não era das melhores. Naquela época, não sabíamos que um rolo de espuma chinês garantia paredes com qualidade europeia. Em homenagem àquela época, eu chamei nosso banheiro externo de Eurobanheiro. Ah, e que músicas tocavam naquela época? Isaú fugiu do país, mas era bondoso e teve pena do cavalo, que depois levou um estranho, este ameaçando-o com um chicote. Americano, luta, vou embora com você. Jovens mulheres pós-soviéticas iam em massa aos Estados Unidos da América para ficar com homens de 60 anos e nós ficávamos felizes e dançávamos. Sim, como éramos jovens e ingênuos. E do amor ao ódio, descobrimos que é um passo. Muitos previam que um banheiro desses poderia ser levado pelo vento. O banheiro fará 2 anos em breve e o vento nunca o afetou nesse período. O material é bem mais pesado do que parece. Pintei o revestimento europeu seco com a tinta de fachada mais barata. Uma camada não bastou, então apliquei outra. Há tempos tento entender por que esses banheiros ficam sempre nas áreas mais distantes do terreno. Mergulhando no estudo da cultura dos banheiros de rua, cheguei à conclusão de que colocar o banheiro em um local afastado. Nossos antepassados sabiam que caminhar antes e depois desse procedimento era muito saudável. Por isso eram saudáveis, sem remédios. Talvez o abandono da posição de águia pela maioria tenha causado o aumento das doenças gastrointestinais. O aumento de hemorroida entre jovens já revela muito. Optei por uma ventilação clássica, método já testado por muitos donos de sítio. Aqui está a composição da parede. Ventilação. Animado, contei logo ao meu amigo Constantin, do canal Fazenda do Batia, sobre os assentos exclusivos. Ele pegou minha ideia emprestada e no ano passado construiu um banheiro parecido. Como meu amigo seguiu o caminho que eu já tinha trilhado e já estava confiante na resistência das paredes, ele não fez, como eu, uma longa verificação prévia, mas colocou a construção em uso imediatamente. Ele me ligou recentemente e disse que agora as impressões das seções são ótimas. Faço um corte no fundo nessa linha. Fui visitar meus pais e nas profundezas infinitas do galpão deles encontrei essas raridades. Tubo de esgoto de 1997, parece pelo menos 2 vezes mais pesado que os atuais e tem a parede visivelmente mais grossa. Também foi feito no milênio passado. É mais agradável segurá-los do que os modernos, pois transmitem mais robustez. O cantoneira lembra um sistema soviético. Uso barra roscada de 8 mm para fixar o tubo vertical na parede. No tubo será criada uma corrente de ar que deve remover todos os odores desagradáveis do espaço do vaso sanitário e da fossa, impedindo que eles entrem no ambiente do banheiro. Se a construção for posicionada com o tubo para o sul, o aquecimento solar aumentará ainda mais a corrente de ar.
da ventilação moderna, só o chapéu de ventilação. Perguntaram como fixar alguma coisa nessas paredes? Aqui está uma das opções. Continuação. Esse tipo de banheiro também é conveniente porque, se for necessário limpar a fossa séptica, ele pode ser simplesmente deslocado, proporcionando assim o acesso mais fácil possível. Improvisei com peças do galpão dos meus pais, cheio de coisas úteis, e usei o gabinete de um amplificador de guitarra inutilizado pelos riffs pesados. Montei este aquecedor estiloso, alimentado pela rede elétrica e com temporizador para desligamento automático, para evitar esquecimentos. No inverno, ligo o interruptor antes de ir ao banheiro e quando chego, tudo já está quentinho, não só o assento. Quem não sente tanta vontade de fazer as coisas com as próprias mãos pode simplesmente comprar um aquecedor de ar quente, eles são baratos. Uma luminária chinesa, para iluminar a área de trabalho da cozinha, sobrou da cozinha na qual economizei em dobro, fazendo tudo eu mesmo. Para instalar o aquecedor bastam 2 furos, e aqui está o Evrochuba pronto. A jeta bate até uma nostalgia. Coloquei a luminária sob a prateleira para evitar que brilhe nos olhos desnecessariamente. As dimensões internas de 85 por 85 centímetros aquecem rápido o espaço compacto, mas ainda acomodam pessoas de estatura e porte médios. O vaso sanitário, em vez de um armário, permite que as pernas fiquem em uma posição mais confortável. Há espaço de sobra na largura, uma palma de distância à frente dos joelhos. A luminária permite ler confortavelmente e, mesmo assim, há espaço suficiente. Nesse tipo de construção, piso e vaso sanitário improvisado com fossa são ligados só por um orifício, sem fendas extras como em banheiros de madeira. Os anéis da fossa séptica, feitos de poliestireno estrudado curvado, desse jeito simples devem ficar leves, resistentes e, o mais importante, muito mais baratos do que os comprados prontos. As tecnologias de fabricação de fossas sépticas com poliestireno estrudado curvado. Pretendo dedicar um vídeo separado a esse assunto. Mostro aqui a versão simples da fossa séptica que fiz no verão passado para nosso chuveiro externo, usando o mesmo método. Só que lá ainda tem um reservatório de água feito de poliestireno expandido integrado ao telhado. Vou deixar o link para os assentos aquecidos milagrosos na descrição do vídeo. Paz mundial, obrigado.